Olá, começa agora o programa Saúde e Direito. Hoje nós vamos conversar sobre seguros de automóveis e residências, um segmento que cresce no mundo e também no Brasil. Nesta edição vamos esclarecer os principais questionamentos que surgem na hora de contratar o seguro para proteger o patrimônio. Neste programa, nós contamos com a participação do presidente do Sindiceg-SC, Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização em Santa Catarina, Paulo Lickman, e da advogada com especialidade em seguros, Josiane Rodrigues Ropelato Baumgarten. Muito obrigada pela presença aqui no programa Saúde e Direito. O mercado de seguros cresce no país. O automóvel pode ser considerado carro-chefe nas seguradoras. Mas a população também investe no imóvel e no seguro de vida. Temos seguro do carro, da loja, que já foi assaltada 3 vezes, e da casa, tudo. Para mim sempre foi um trabalho excelente. Sempre foi útil quando precisou? Para mim sim, pelas poucas vezes que eu usei, mas foi muito bom para mim. A burocracia deles, né? A burocracia é muito grande, né? Eles bloqueiam várias coisas, né? E depois o não cumprimento deles, né? Que a gente tem que correr muito atrás para poder, né? Se eu bato com o carro, nossa, eu tenho que correr um monte atrás deles. Tenho. E a senhora teve alguma dificuldade em contratar esse serviço? Como que é a relação da senhora com a seguradora quando precisa? Ainda não precisei. Eu não sei, não posso dizer porque ainda não precisei. A atividade seguradora no Brasil teve início em 1808, com a abertura dos portos para o comércio internacional. Hoje, o mercado de seguros gira mais de 3 trilhões de dólares em todo o mundo. Uma pesquisa desenvolvida pela Fundação Escola Nacional de Seguros do Brasil aponta que a atividade cresce mais rapidamente nas economias emergentes. E a previsão de crescimento anual para o setor é de 2,5%. Apesar do seguro ser uma garantia para quem adquire uma pólice, a população nem sempre está ciente dos serviços que contrata. Por isso, você deve prestar atenção na proposta da corretora. Na hora da contratação é que a pessoa tem que se ater aos detalhes do contrato, procurando conhecimento com o seu corretor de seguros o maior detalhamento de cada especificação, de cada cobertura e as exclusões de cada um e as inclusões de cada um, para saber exatamente o que ele está comprando, onde é que ele vai ter a cobertura, onde ele não vai ter cobertura. E isso vai ajudar na hora de um sinistro para ele ter um conforto maior. Na hora que acontecer um sinistro, ele vai saber: eu tenho essa cobertura, eu não tenho essa cobertura. E evita aquela frustração na hora de um sinistro. E as dicas se estendem, pois há uma diversidade de planos. Você pode, nas apólices, exemplo de automóvel, você pode ter um seguro só de responsabilidade civil, comumente conhecido como contra terceiro. Ele pode agregar assistência 24 horas ao seu veículo, que seria a parte de assistência em questão de pane, colisões. Você pode ter um seguro conhecido popularmente como seguro total, que é um seguro compreensivo, onde ele cobre incêndio, roubo e colisão, mais a parte de responsabilidade civil. Você pode agregar ainda esse contrato assistência 24 horas, cobertura de vidros, cobertura de carro reserva, e esse carro reserva ele pode ser para 7, 15 ou 30 dias, em inúmeras situações. O seguro residencial, você pode contratar um seguro residencial, que a gente chama de pacotes já previamente definidos, seriam os engessados, onde ele contém um rol de coberturas que já são pré-definidas lá no produto. Proporcionalmente ele custa mais barato, mas nem sempre atende a todos os clientes. No seguro residência, a novidade são coberturas que oferecem benefícios extras. Você consegue hoje em dia contratar uma série de serviços agregados a esse. Inclusive consulta ao veterinário para o seu cachorro. Você consegue contratar serviço de fixação de cortinas, instalação de ventiladores, limpeza de caixa d'água, leva entulho para pessoal que tem residência, que comumente uma vez por ano vai fazer uma limpeza no jardim, precisa de um leva entulho, isso está disponível. E para finalizar, fique atento ao questionário. A resposta errada pode se transformar em problema futuro. Eu vou comprar o carro no nome da minha mãe porque
para mulher e pessoas mais velhas o seguro é mais barato. Na verdade, isso, na maioria das seguradoras, essa situação é levada em consideração a taxação pelo principal condutor. Então, não adianta eu dizer, ou comprar o carro no nome da minha mãe, que tem 60 anos, se eu tenho 30 anos. E aí, o que acontece? A taxação é feita pelo principal condutor. Bom, a concorrência entre seguradoras trouxe, além da competitividade entre os preços, uma série de novas coberturas. No entanto, essa amplitude de possibilidades aumenta a necessidade de cuidados na hora da contratação de um seguro. Quais são os cuidados básicos antes de contratar um seguro? Bom, em primeiro lugar, boa noite. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre essa atividade tão interessante que é a área de seguros. Todos os cuidados na hora da contratação são extremamente importantes e o segurado, o nosso consumidor de forma geral, ele tem que ter em mente sempre a operação de uma forma muito transparente, de uma forma clara, não esconder nada na hora das informações, quem efetivamente usa o veículo, que seguro de automóvel sempre é o que é mais utilizado, sempre levando a verdade ao corretor e à seguradora, porque em casos de sinistro, nós, seguradoras, sempre damos uma olhada no preenchimento do perfil, nas condições gerais da apólice, porque nós temos que preservar também aquelas riquezas acumuladas do nosso associado, que é o prêmio, que é o seguro que é pago, e as seguradoras têm por obrigação administrar bem esse dinheiro, pagando as pessoas que efetivamente participam desse grupo. Eu concordo que a hora da contratação, o seguro ela é primordial. E uma das coisas que eu gostaria de alertar para as pessoas é que elas nem sempre contratem o seguro somente pelo preço. Porque às vezes elas vão procurar e os corretores apresentam vários preços, só que as informações que elas prestam influenciam diretamente nesse preço. Então, como foi falado na reportagem, se eu que vou ser a principal condutora, mas eu digo que o principal condutor vai ser o meu pai, né, que tem mais de 60 anos, é claro que o seguro vai ser mais barato, porque, como explicou o Dr. Paulo, a seguradora leva em conta várias informações que o segurado vai prestar, né? Então, tem que tomar muito cuidado e, principalmente, procurar um corretor de sua confiança, que lhe dê todas as explicações e o que aquelas informações vão influenciar na hora de pagar o prêmio, que é o preço que o segurado paga pelo seguro, para depois não ter surpresas na hora de um sinistro, né? Inclusive, é feito um questionário de avaliação do risco, né? Como é que funciona esse questionário? Esse questionário, ele leva em conta sempre o perfil do motorista. O perfil de motorista, de uma forma geral, sempre tem algumas diferenças de preço. A pessoa mais experiente, com mais tempo de volante, ela acaba recebendo alguns descontos. Pessoas mais jovens, que têm menos experiência ao volante, elas pagam um pouquinho a mais. Isso para dar o equilíbrio financeiro na conta. Acho que é justo, além da bonificação que os segurados recebem por não usar o seguro em determinados anos, também temos que considerar que um bom motorista tenha uma contribuição menor do que um mau motorista. Também é perguntado onde o carro fica estacionado, se numa garagem ou se na rua. Isso influencia principalmente para casos de roubo, né? Se a pessoa é casada ou é solteira, também influencia por causa do risco, né, em relação a essas condições. É possível fazer um seguro para todos os tipos de riscos? No seguro de automóvel? Sim, é possível. Lógico que tem seguradoras especializadas em cada segmento, então tem veículos, às vezes, mais com valores expressivos, valores caros. Aí tem seguradoras especializadas que já têm contrato de cosseguro ou de resseguro, que temos carros hoje que valem mais de 1 milhão. Então,
aí é diluído esse risco em mais seguradoras. Quais são os riscos mais comuns? O que mais acontece que é utilizado seguro? Acidente de trânsito, né? Eu acho que o mais comum é automóvel realmente. Colisão, atropelamento, né? Incêndio do veículo, que é um pouco menos, mas também acontece, né? Roubo de residências, intempéries, né? Vendaval, também roubo e furto. Acho que esses são... E seguro de vida também é bastante comum as pessoas fazerem. Você comentou de vendaval, né? No caso, o carro está estacionado numa rua, cai uma árvore. O seguro vai pagar esse carro ou existe uma análise de cada situação? É diferente, enfim? A cobertura existe e sempre que um evento desse vem acontecer, está coberto. É lógico que se uma pessoa vê que tem uma árvore caindo e aproveitar e deixar o carro embaixo para cair em cima, aí não, né? Se nós comprovarmos essa situação, a gente deixa de pagar. Mas todo o evento com vendaval, causando prejuízo ou qualquer dano ao veículo, está coberto. Há uma diferença do vendaval em relação ao seguro de automóvel e do seguro de residência, né? O seguro de automóvel, a cobertura para o caso, que é a cobertura básica que se contrata, né, que é a cobertura para o carro em si, qualquer evento que atinja o carro vai ser coberto. Agora, em relação ao seguro residencial, o vendaval também tem algumas coisas que precisam ser analisadas, que a seguradora ela analisa na hora de pagar o sinistro, né? Como, por exemplo? Velocidade do vento, por exemplo. Né? Tem algumas seguradoras que limitam o vendaval, eles só caracterizam como sinistro de vendaval se o vento tiver determinados quilômetros por hora. Assim, Então, tem que ter cautela em relação a isso. Uma outra questão é que muitos acidentes eles têm relação com o uso de álcool. As seguradoras, elas pagam, indenizam a pessoa que sofreu um acidente alcoolizada, estando alcoolizada? Não. Sempre que obtivermos provas concretas de que a pessoa dirigia alcoolizada, não está amparado pelo seguro. Hoje nós temos já uma nova discussão nos tribunais e estamos revendo toda essa situação, porque existem julgamentos bastante distintos. Então, em breve nós vamos ter uma normatização para deixar muito claro e transparente. Mas, de qualquer forma, todo motorista que é pego dirigindo embriagado e a seguradora tendo essas provas, ela deixa de efetuar o pagamento. Nenhuma seguradora indeniza veículo conduzido por pessoa embriagada. Nenhuma, sem exceção, todas negam, né? Até porque a gente sabe os danos que o álcool causa na sociedade. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como o Dr. Paulo ele salientou, ele tinha um entendimento favorável ao segurado até a edição da lei seca. Algumas circunstâncias que ele abrandava, né, e acabava determinando o pagamento. Hoje, esse entendimento ele tem mudado, principalmente com a edição da lei seca, né, e tem restringido, né, o pagamento do casco do veículo, da indenização no veículo. O que se tem feito uma discussão é em relação aos terceiros, né, o seguro contra terceiro, que é o de responsabilidade civil facultativa, que aí o Tribunal de Justiça tem dito mais ou menos o seguinte: olha, o segurado não tem que pagar, ele estava embriagado, obviamente, se tiver prova da embriaguez. Em relação ao seguro contra terceiro, aí os tribunais têm determinado que aí a seguradora deve pagar, porque a vítima também não tem responsabilidade, né, e foi também prejudicada por um ato, né, decorrente da embriaguez, né? Ok. A nossa conversa continua daqui a pouco. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Apoio Cultural La Francine Cabeleireiros e Vívida. O
programa Saúde e Direito está de volta. O tema de hoje é a importância do seguro de automóvel e residência e os cuidados para evitar surpresas na hora de uma ocorrência. Neste bloco, continuamos a conversa com o presidente do Sindiceg-SC, Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização em Santa Catarina, Paulo e da advogada com especialidade em seguros, Josiane Rodrigues Ropelato Baumgarten. Mais uma vez, obrigada pela presença. Contratar um seguro geralmente é motivo para questionamentos sobre as melhores propostas e possibilidades para garantir a segurança do patrimônio e das pessoas. Por isso, neste bloco, vamos responder a algumas perguntas formuladas pela população sobre o seguro de residência e automóvel. Vamos à primeira dúvida? O que é bônus? O que é o bônus? Bônus é um desconto que o segurado passa a ter direito após a sua renovação do seguro, quando ele não utilizou, que ele não precisou, quando ele não teve nenhum acidente. E esse bônus, essa mudança, se eu mudar de seguradora, continua valendo o bônus? Ele tem o direito, ele tem que comunicar a outra seguradora o número da apólice anterior e aí ele passa a ter o mesmo direito e o mesmo desconto. Vamos à próxima pergunta. Em qual caso eu não pago a franquia? Paga a franquia somente no caso da cobertura para o casco do veículo, né? Quando acontece alguma coisa com o veículo. Cobertura contra terceiros, o seguro contra terceiros não tem franquia. Do automóvel especificamente, né? E aí no caso de residência, depende do contrato, né? Do que foi contratado. Mas quais são os casos mais comuns em residência? Para furto, geralmente roubo, tem franquia, vendaval também tem franquia. O senhor se recorda de No caso de incêndio, aí não tem a franquia. Roubo, em alguns casos tem, em outros não, aí depende da condição de cada companhia de seguros. Por isso a importância de analisar bem na hora da contratação, para o segurado receber também todas as informações de acordo com o risco, porque tem alguns riscos, eventualmente, que precisa de uma cobertura mais ampla para vendaval, que está mais sujeito a grandes danos. Outros riscos, o dano para vendaval é pequeno, então ele não precisa uma importância segurada tão grande com relação a roubo e tudo mais, os bens que ele tem dentro do seu estabelecimento. Então, ele tem que ter uma avaliação desses bens para fazer um seguro bem feito. E no seguro do automóvel, só deixar bem claro que o seguro contra terceiro, né, que é a responsabilidade civil facultativa, não tem franquia. E o seguro do casco, que é a cobertura básica, aí tem franquia. Ok, vamos a mais uma pergunta. O carro passou a noite fora da garagem e foi roubado. O seguro cobre? Nesse caso, se foi declarado que o veículo fica sempre dentro da garagem e a seguradora depois comprova de que esse veículo ficava fora, as seguradoras, respeitando o contrato, elas vão deixar de pagar essa indenização. Eventualmente, se eu estou com o meu veículo em algum outro local, em algum outro ambiente, eventual, é permitido. Agora, se ele declara, se a pessoa, o segurado declara que o veículo tem garagem e a seguradora depois constata que tem, mas ele não é utilizado, aí sim deixa de pagar. Mas, por exemplo, se a pessoa parou o carro na frente de casa, só foi buscar alguma coisa e nesse meio tempo foi roubado o carro? Aí não tem problema, aí está coberto. O problema é a habitualidade e depende do contrato. Só deixar bem claro que essas questões, elas nos tribunais, elas têm uma flexibilização, né? A seguradora geralmente tem um entendimento, né? Mas o Código do Consumidor se aplica aos contratos de seguro, isso é pacífico nos tribunais, e havendo cláusulas dúbias ou entendimento que o segurado não concorda, né? O Código do Consumidor diz que a interpretação é sempre mais favorável ao consumidor. E aí tem que procurar a justiça, né, através de um advogado e aí ter decidida a questão por um juiz. Ok. Nós temos mais uma pergunta. O que é franquia?
A franquia ela foi estabelecida há muitos anos em razão de pequenos danos, tipo um risco só. O custo para abrir um processo, para mandar um perito, para ir analisar, criticar, muitas vezes esse custo operacional da seguradora ele era muito maior do que o próprio dano. E isso encareceria um pouco mais o seguro. Então se estabeleceu que o segurado arque com um pequeno valor para evitar essas reclamações pequenininhas que encarece o seguro para todos os demais do grupo. Quanto tempo deve ser acionado a seguradora no caso de um sinistro? Logo que acontece o acidente ou o sinistro, né, deve ser comunicado à seguradora, né? E aí, no caso da franquia, se a pessoa, por exemplo, é uma coisa pequena e não quer acionar, comunica a seguradora, mas não quer usar a franquia, como é que funciona isso? Às vezes são danos pequenos que praticamente ficam dentro da franquia ou ultrapassa um valor muito irrisório da franquia. Então é importante o segurado ter isso em mente e ele fazer as contas se vale a pena ou não, porque ele deixa de ter um desconto depois na renovação, porque aí ele passou a usar. Então o valor mais esse desconto que ele vai deixar de ganhar, ele tem que somar e ver a melhor condição para ele. Ok. Nós temos mais uma dúvida. Eu gostaria de saber, tipo assim, eu tenho... me roubaram eletrodomésticos, utensílios dentro da minha casa, tá? E já faz mais de 5 anos que eu tenho as notas e já foi jogado fora. Como que eu devo agir? Comprovar a existência. Normalmente, algumas seguradoras pedem uma relação de bens. Isso é suficiente. Outras não pedem essa relação, mas no momento que a pessoa tem a importância assegurada e com a vistoria que é feita no local, o perito tem a qualificação para identificar se esse objeto realmente existiu, se ele estava lá ou não. O importante é que o roubo ou furto, principalmente quando as pessoas entram no imóvel, tem que ter vestígio, né, de arrombamento. Isso muitas vezes não tem, e se não tiver o vestígio, aí a seguradora deixa de pagar. Então é importante sempre manter a casa trancada e se acontecer algum evento, a seguradora sempre vê se tem vestígio ou não. Em relação à prova, isso que o Dr. Paulo falou é correto, né? Só, se tiver fotografias, às vezes ajuda, né? Alguma fotografia das coisas, assim, só para o caso de haver alguma divergência. A seguradora disser, não tinha. Mas também isso, no âmbito judicial, também pode ser resolvido. E no caso de um imóvel alugado, por exemplo, uma casa alugada ou um apartamento, tudo que tinha dentro foi roubado. E o proprietário tinha seguro, mas a pessoa que alugou não. Como fica essa questão? Ele tem direito a receber uma indenização? Se o proprietário fez o seguro, ele deve ter feito somente para garantir o imóvel que é dele. Dos bens dentro da residência, aí o inquilino já teria que fazer a sua apólice. Depende da cobertura, né, que o proprietário contratou. Se ele só contratou para incêndio, para o imóvel em si, para construção, né, aí não tem cobertura. Acontece muito em condomínios, né, em prédios. E aí o locatário é furtado e acha que porque tinha o seguro para incêndio, vai ter para roubo. São coberturas específicas que precisam ser contratadas. Se não tiver contratado, não tem cobertura. O próprio locatário pode contratar um seguro para assegurar os bens que ele tem dentro de casa. No caso tanto de um imóvel quanto de um carro financiado, a indenização vai para quem? Vai para a financiadora ou vai para a pessoa? No caso do automóvel, é muito comum isso, né? O cliente compra o veículo, paga 3, 4 parcelas ou mais
e aí acontece o furto ou o roubo do veículo, a companhia ela vê o saldo devedor desse veículo, faz a indenização direto para a financeira e, se houver sobra, aí faz o restante do pagamento para o segurado. Depende da seguradora. Tem algumas seguradoras que depende do contrato também, mas geralmente paga o segurado quita o financiamento e aí depois a seguradora indeniza, dependendo do caso, né? Qual o tempo médio para ser pago uma indenização após um sinistro? O tempo médio tem diferenças de algumas seguradoras, mas todas são extremamente rápidas. No momento que recebe a documentação, a maioria, em máximo 10 dias, estão fazendo a indenização. 30 dias é o tempo máximo, né, para a seguradora responder. É claro que vai depender do tipo do sinistro e do que depender da regulação da seguradora, né, das investigações que ela vai fazer em relação a como aconteceu, né, mas em média 30 dias. E só deixar bem claro que para acionar a seguradora judicialmente, o segurado tem um prazo de 1 ano, contados da data do fato ou da data da negativa da seguradora. Só que tem que cuidar, porque às vezes se dá a entrada e comunica o sinistro e fica esperando a seguradora responder, que tem algumas seguradoras que às vezes não respondem, né, ou deixam sem resposta. Tem que cuidar para esse prazo não ultrapassar 1 ano da data do fato, porque senão o segurado perde o direito de ação, perde o direito de buscar o judiciário para resolver o problema dele. Existe alguma situação em que a seguradora pode se recusar a fazer o seguro, tanto de uma residência quanto de um carro? Sim. A seguradora ela é livre, ela pode decidir se ela aceita aquele risco, determinado risco ou não. Por isso que ela pode ir ao local, ver o tipo de seguro que a pessoa deseja. Isso é muito comum, às vezes, principalmente no seguro de alagamento, desmoronamento. Então, a pessoa está uma preocupação porque tem um muro que está propenso a cair, então vamos fazer o seguro. Não é assim, né? Ok, obrigada. O programa Saúde e Direito termina aqui. Voltamos na semana que vem com um espaço para discussão sobre questões que envolvem a saúde da população. A você que nos assiste, participe enviando e-mail para saudedireito@furb.br ou através do Twitter. Mais uma vez, obrigada aos nossos convidados. Até terça-feira que vem, às 9 da noite, aqui na FURB TV. Yeah.